Agora começa a verdadeira fábrica de alfas. Está começando Criptobetas! Vamos começar. O que é análise técnica, né, galera? O que é análise técnica, provavelmente dito? A análise técnica é para a gente aprender a analisar os gráficos, tá? Agora, primeiro, para a gente explicar o que é, a gente tem que explicar um pouquinho da história. O Kirushka, talvez ele saiba muito mais que eu sobre a história da análise técnica, porque ele fez economia, né? E como é que surgiu essa parada de analisar gráfico e saber para onde que o gráfico poderia ir a partir do gráfico? Surgiu com um cara, um japonês chamado Monahisa Homo. Esse cara aqui, esse carecão aqui. Inclusive, eu nunca tinha visto um japonês careca, talvez seja o primeiro que eu tenha visto. Amigos, nunca confiem em carecas. Jamais. Nenhuma hipótese. Não confiem em carecas. Mas dessa vez a gente vai abrir uma exceção. Vai. Essa questão para esse careca japonês é algo muito raro, mas existe. Esse cara, ele viveu numa época, no século XVIII, no Japão, que a economia do Japão funcionava só com arroz. A maioria da economia do Japão era baseada em arroz. Então, eles tinham até sacas de arroz, eles funcionavam como se fosse um mercado de arroz. As pessoas compravam e vendiam arroz e conseguiam tickets, e com esses tickets eles conseguiam renegociar quanto que valeria o arroz. Então, eles ficavam negociando lá, como se fosse uma bolsa de valores de arroz. Não, na verdade, nesse ponto aí histórico já tinha a bolsa de mercado futuro já de arroz. Ele já comprava, o pessoal já comprava a safra que ainda ia sair. Já era negociada nesse ponto aí. É algo bem interessante para ver na época, né, século XVIII, ele viveu em 1700 e um pouquinho, né, se não me engano. E esse cara, ele ficou famoso por quê? Ele deve ter parecido lá no Samurai X, né? O Samurai X vai aparecer lá, o roubo, né? Samurai X, não conhece o desenho? Samurai X, é dessa época Ah, aí. Samurai X? Ah, é verdade, né? Tem um anime que... O Samurai X, ele também falou sobre aquela história do primeiro samurai negro também, né? O Tem shampoo. bastante... Alô, seu áudio tá Shampoo. bugado pra mim, mas tudo bem. Vixe, seu áudio ficou bugado pra mim. Mas vamos voltar aqui. Eu tô conseguindo ouvir o Knut, mas vamos voltar aqui. Esse cara, ele ficou. Por que ele ficou famoso? Porque ele aplicou uma técnica que ninguém usava na época. Ele começou a ver que o preço da arroz, ele conseguia colocar esses preços que o pessoal operava arroz, no caso, operava, ele começou a desenhar velhinhas. E foi aí que começou a surgir o gráfico de candlestick. Ele pegava o preço do arroz, vamos supor que o preço do arroz começou com 10, e no final do dia terminou em 20. Ele desenhava o começo da vela e colocava o final no fechamento em 20. Ele desenhava essa velinha. Se o preço subiu, ele desenha subindo, igual essa velinha aqui. Se o preço estiver caindo, ele desenha caindo com o fechamento abaixo, tá vendo? E o que a gente chama de gráfico de vela, que são candelabros, ou velas, ou candlesticks, a gente chama em inglês. E esse cara, ele começou a ver que esses padrões que ele fazia, que ele desenhava a cada dia, ele conseguia ver padrões, que a gente chama de padrões de candlesticks hoje em dia, que podem mostrar que o preço vai subir ou vai descer. Daí a gente tem o martelo, a gente tem o harami, a gente tem o engolfo, a gente tem diversos padrões de candlestick que a gente conhece hoje, que veio desse japonês doido aí, que criou esse modo de criar gráficos aí. Que ele ficou muito famoso, inclusive ele ficou milionário na época, né? Ele ganhou muito dinheiro com isso aí. E ele é considerado o pai da análise técnica, esse japonês aí. Que, inclusive, depois dele ter criado essa técnica, os americanos, se não me engano, eu esqueci o nome do investidor que começou a pegar essa técnica, ele pegou e adaptou essa técnica desse japonês para o mercado financeiro dos Estados Unidos, e depois teve a criação da teoria de Dow, e a gente desenvolveu um pouco mais a análise técnica que a gente conhece hoje em dia, né, Knut? Sim, teoria de Down. Que excitação, né? Prossiga. Pois é. E vamos começar. Para que serve a análise técnica? Como é que ela funciona também, né? Muita gente acha que é mágica, adivinhação, é tipo poker. Não, não é. É tipo apostar em time de futebol. Não. A análise técnica ela é baseada em estatística, ou seja, dados. E esses dados, são dois dados que a gente analisa, só dois, tá? A gente analisa o preço, quanto fechou, quanto é o fechamento, quanto é a abertura, qual que é a variação do preço, em quanto tempo o preço variou, o tempo também a gente analisa, e a gente analisa o volume, quanto de dinheiro que está circulando. E com esses dois tipos de análise, a gente consegue prever
com muita exatidão alguns padrões que podem se repetir no mercado. E por que esses padrões se repetem? Porque pessoas são previsíveis, pessoas estão comprando e vendendo ações, vendendo criptomoedas, vendendo Bitcoin, e a partir das emoções das pessoas a gente consegue prever coisas. Por exemplo, se o Bitcoin chegou a $20 mil, você acha que as pessoas vão estar animadas ou não vão estar animadas? Sim, né? Agora, se o Bitcoin está caindo muito, caiu 10% em uma hora, você acha que eles vão ficar com medo? Claro. Vão ficar desesperadas. Irracionalmente desesperadas. Inclusive, esse é um dos problemas, né? Existe um debate, né? Se na análise técnica o movimento de subida e descida provoca as mesmas emoções, tá? E aí existe um debate de que o mercado sempre tem um viés de subida. Porque o ser humano sempre vai reagir mais ao mercado. Isso aí é debatido, tá? Mas assim, pessoas reagem melhor, respondem ao mercado subindo do que ao mercado descendo, entendeu? Tipo assim, por quê? Porque tem aquele lance de que quando o mercado tá descendo, a pessoa fala, não, vai voltar a subir. E quando a pessoa tá com o mercado subindo, ninguém espera, a pessoa entra no mercado. Então os mercados que sobem, os bull markets, eles tendem a ser mais líquidos do que os mercados que estão caindo. Interessante, não sabia disso, Cris. Mas enfim, resumindo aqui, por que a análise técnica funciona? E por que tem funcionado para várias pessoas, e várias pessoas conseguiram ganhar muito dinheiro. Inclusive esse Monarriza Home aí ficou milionário com isso. Então não é uma adivinhação, não é mágica. É porque a gente consegue analisar os padrões do comportamento humano. E esses padrões são refletidos nos gráficos. É simplesmente assim. E a gente consegue analisar esses padrões que se repetem ao longo do tempo por causa das emoções humanas. É basicamente isso também. E quais são as funções que a gente pode fazer? A principal função é buscar a tendência. A maioria das vezes, a gente quer operar em tendência, né? Quando a gente quer operar tendência de baixa, tendência de alta. Ou então lateralização, que não é muito boa. A gente também Peraí. É porque, vamos lá. Existem 70% das vezes o mercado vai estar lateral. 70% das vezes. Então você chega lá, entra, hoje eu vou fazer meu day trade. Você chega, fica das 2 horas até as 5 horas da tarde. Pode ser 70% desse período aí que você vai ficar sentado, o mercado não vai responder. Vai ser exatamente quando você for no banheiro, né? Que o mercado vai dar aquele estalo. Quando você voltar, já não vai ter mais o que fazer. É exatamente assim. Ou seja, a operação, principalmente no day trade, é como se fosse uma pescaria. Você só fica olhando ali até pescar. Até pescar, né? Aí aparece o trade e você entra. Mas o grande problema é que isso também acontece com o mercado day trade, né? Aí, por exemplo, a galera que entrou nesses últimos meses ficou vendo o mercado lateral. Só agora a galera que entrou nessa última semana que viu o mercado dar um spike, uma subida forte. Finalmente o Bitcoin começou a dar uma subida forte. E depois a gente ficou 2 meses parado aí. E é real, o que o Knut está falando, muitas vezes o mercado não vai estar em tendência. Não, quem entrou pra fazer hold durante essa época se fudeu. Só quem ganhou dinheiro foi quem fez swing, entendeu? Nesses últimos 3 meses, né? Exatamente. Mas, resumindo, uma das funções da análise técnica, a gente identificar tendências. Se a tendência do gráfico é ele subir a longo prazo, se é subir a curto prazo, ou se é descer a curto médio prazo, por aí vai. Outra função, a gente buscar alvos e saídas, né? Aonde a gente quer vender, aonde a gente quer sair. E aonde a gente quer botar nosso stop loss, que a gente ficou nas aulas. Aí que já começa a ficar mais complicado, né? O alvo. Tipo assim, a parte do stop, a gente até pode fazer um cálculo. Stop com a TR, stop no último candle, stop nos últimos 2 candles, stop no último fundo. Ok. Agora, o alvo, cara, aí é complicado. Porque quando a gente for falar de alvo, a gente tem que falar de gestão do risco. Porque se você usar um alvo muito, por exemplo, a 2-1, por que 2-1? Porque 2-1 eu posso perder várias vezes que eu ainda sou lucrativo. Aí eu falo assim, então por que não 3-1? Então não, por que 10-1? Por que não 1000-1? Pela mesma lógica, não, tô entendendo, eu tô refutando essa lógica, entendeu? Pelo mesmo modo que o 2-1 é lucrativo, por que 10.000-1 não é lucrativo? Entendeu? Não, mas você... Não, então, todo o dinheiro ele não vai chegar assim, cheguei exatamente no alvo do beta que fez a operação, agora eu vou parar de subir, agora eu vou começar a descer. Não é assim, cara, né? É por isso que você tem que ter um alvo técnico, não um alvo arbitrário, mas prossiga. E muitas vezes o seu stop loss vai ser caçado, o mercado vai lá pegar seu stop loss para depois subir e você ficar com raiva, né? Que a gente chama de, às vezes, passar calor, às vezes stop hunt, que é caçar stop.
E você vai ficar Não, passando isso acontece menos do que a gente fala, tá? Mas a maior parte das vezes é porque a pessoa coloca o stop errado mesmo, tá? Eu prossigo. pois é. E outra coisa, onde a análise técnica serve? A gente consegue. Essa aula que a gente vai dar na análise técnica, você pode aplicar não só em criptomoedas, você pode aplicar para analisar ações que você pode comprar, se uma ação vale a pena ou não. Você pode usar na bolsa de valores, porque inclusive foi usado muito antes que as criptomoedas, né? A gente usava na bolsa de valores antes. Forex. Forex diz que Forex é incrivelmente bem relacionado com análise técnica, né? Porque tem muito dinheiro circulando. E dizem que ela respeita muito a análise técnica, Forex. Claro, criptomoedas que a gente vai usar, né, para comprar criptomoedas. A gente é um canal de criptomoedas, né, não é à toa. Mercado futuro, a gente também consegue explorar ETFs, derivativos, opções. A gente também pode usar a análise técnica. Qualquer tipo de gráfico, em geral, a gente consegue usar a análise técnica, né, Kirush? Inclusive, para quem vê jornal direto, não tem o pessoal fica falando, a média móvel do coronavírus está subindo, a média móvel do coronavírus nos 7º dias está descendo. Cara, não. Cara, sacanagem. Esses dias eu tava vendo o gráfico do coronavírus e, cara, sacanagem. Meu cérebro tá num grau de pareidolia tão forte, né? Que eu falei assim, vai bater e vai fazer pullback na média. Eu pensei assim. Você entendeu? Vai fazer pullback na média. Depois que vocês começaram a aprender o que é pullback, o que é... Não, é porque tem 3 tipos. Existem 3 tipos de. A gente vai falar aqui depois, né? São 3 tipos de operações com análise técnica, né? Rompimento, reversão e pullback. São as 3 formas. Mas prossiga. Sim, a gente vai falar sobre isso depois. Mas enfim, qualquer gráfico em geral, até gráfico de linha, você consegue usar análise técnica. Mas o principal gráfico que a gente vai usar é o candlestick. A gente vai explicar quais são os tipos de gráfico.